que Jesus mandou fazer? Discípulo. Como que faz um discípulo? Batizando e ensinando. Quem pode batizar? Todos. Todos nós podemos. Por quê? Sacerdotes em Cristo Jesus. Porque todos somos sacerdotes. Todos fomos lavados pelo sangue de Jesus, fomos constituídos sacerdotes. Maravilha. Tá. Aí eu batizei essa pessoa, então agora essa pessoa é meu filho na fé. Aí eu começo a discipular ou pastorear essa pessoa, como você quiser chamar isso. Discipular ou pastorear. Porque a pessoa que batizou alguém, está ensinando essa pessoa, ele está funcionando como um pastor, porque pastor não é um título, pastor é uma função. Ou apacentar. Ou apacentar. Você está apacentando essa pessoa, esse seu filho na fé. Então, discipulado não é grupo de estudo bíblico, teórico, de ficar passando estudo. Discipulado é uma paternidade, é um vínculo, é um relacionamento. É um vínculo. Então, se você batizou essa pessoa, agora tem um vínculo com essa pessoa é seu filho na fé. Então, aí você tem aquele coração paternal por ela, por essa pessoa. Por exemplo, olha só o coração paternal de Paulo. Isso é discipulado. Ó. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Quem pode ler, por favor? Olha só. Gálatas 4, 19. Gálatas 4, 19. Quem pode ler, por favor? Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Isso é discipulado. Sabe aquela preocupação de dor de parto por um filho? Os homens vão assim, não. Faz um discípulo que você vai entender o que é. As mulheres entendem. Os homens são assim, não sei. Tá faltando gente aí? Júlio, só pra mim. Júlio. Júlio tá passando fax. Panguão. Foi passar o Eu acho que ele fugiu. Gente, discipulador sabe o que é dor de parto. Sabe muito bem o que é dor de parto. Paulo sabia. Então, quando você tem um filho na fé, você já começa, por exemplo, ele não vai na reunião, você já dá aquela dor de parto em você. Puxa, ele não foi na reunião. A dor de parto é tua, não é do presbítero, do Maurício. A dor de parto é você que sente. Puxa, eu ensinei tanto nele, mas eu batizei, eu cuidei, eu amei, eu investi e ele não veio na reunião. Aí já começa a sentir aquela dorzinha de parto. É isso que está falando aí. Entende? Isso é discipulado. Você sente dor de parto até que Cristo seja formado nele. Aí ele vai lá e fala um palavrão e você vê ele falando um palavrão. Aí dá aquela dor de parto de novo. Puxa vida, eu sinto essa dor de parto até que ele pare de falar palavrão. É minha responsabilidade ensinar ele a parar de falar palavrão. Aí ele vai lá e mente, você descobre que ele mentiu. Aí você sente aquela dor de parto de novo. Puxa, eu sinto essa dor de parto até que seja Cristo formado nele e pare de mentir. Porque aquele que mente é filho do diabo, porque o pai da mentira é o diabo. Então você sente aquela dor de parto de novo. Isso é discipulado. Não tem nada a ver com grupo de estudo bíblico. Apesar de usarmos uma reunião semanal com o ensino da Bíblia. Mas não é isso, é uma paternidade. Vamos falar mais sobre isso. Mais um texto que fala sobre o que é discipulado e o objetivo do discipulado. Colossenses capítulo 1, versículo 28. Quem pode ler? Outra pessoa agora, fazendo favor. Colossenses capítulo 1, versículo 28. A ele, portanto, proclamamos, aconselhamos e ensinando a cada pessoa com toda a sabedoria, para que apresentemos todo um homem perfeito em Cristo. Você está vendo Paulo falando aí, ó? Eu ensino a cada pessoa a fim de apresentar essa pessoa perfeito em Cristo. Esse é o objetivo do discipulado. Então qual é o objetivo, o seu objetivo com esse seu filho na fé? Que Cristo seja formado nele. Você apresentar ele uma pessoa madura em Cristo. Aperfeiçoada em Cristo. Agora, é claro, alguém está fazendo isso com você. Senão não tem nem como você fazer isso com ninguém.
Alguém está discipulando a tua vida. Alguém está pastoreando a tua vida, está apacentando a tua vida. Você tem um discipulador. E isso é interessante, né? Porque eu, como pastor, a gente vê muito isso, né? Então, por exemplo, você pega... Vou usar o exemplo do Paulo aqui, tá, Paulo? Desculpa aí usar esse exemplo, mas vou usar ele de exemplo. O Paulo se batizou há quanto tempo, Paulo? Foi 24 Foi setembro, de né? setembro de 2017. 2017. Então vai fazer 2 anos agora. Então a gente olha para o Paulo, a gente vê que o Paulo que se batizou, ele amadureceu, ele está amadurecendo. A gente vê que ele está o quê? Crescendo espiritualmente. Então, esse aperfeiçoamento em Cristo que Paulo fala, eu trabalho para isso. Para ver vocês aperfeiçoados e apresentá-los diante de Deus aperfeiçoados, melhores, mais maduros, crescendo em Cristo. Né? Agora, isso aí acontece como? No discipulado. Alguém precisa cuidar desse novo convertido para ir formando o caráter. É criação de filho, é que nem criar filho. É que nem criar filho, igual você ensina, repete o ensino, supervisiona e corrige. Ensina, dá instrução, repete o ensino, supervisiona, não cumpriu, corrige. Vara. Vara no filhinho, querido. Mas isso é outro assunto. Então, isso é discipulado. O objetivo do discipulado é apresentar essa pessoa perfeita em Cristo. Tá? Agora, qual é o lugar mais propício para que esse discipulado aconteça? Para a gente descobrir isso, vamos ler 3 textos. Primeiro, Romanos capítulo 16, versículo 5. Qual é o lugar mais propício para o discipulado funcionar bem? Então, o primeiro texto é Colossenses, Romanos, desculpa, 16:5. Olha aí, ó. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Próximo texto, Colossenses 4:15. Colossenses 4:15. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Próximo texto, Filemon, capítulo 1, versículo 2. Filemon não tem na minha Bíblia, não. Antes de Hebreus. Filemon, capítulo 1, versículo 2. E a irmã Áfia e a Arquipo, Filemon é muito grande. nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Então eu te pergunto, aonde é o lugar mais propício para esse discipulado funcionar? Na casa. Nós lemos 3 versículos, mas tem inúmeros versículos na Bíblia, que é evidente que a base da igreja estava nas casas. Por exemplo, em Atos capítulo 8, quando Saulo ia perseguir a igreja, a Bíblia fala que ele entrava nas casas para perseguir a igreja. Por quê? Porque era ali onde a igreja estava reunida e ele sabia disso. Por isso ele entrava nas casas. Como que ia cuidar daquela multidão lá de mais de 5.000 discípulos? Nas casas. 12 líderes não cuidam de 5.000. Não tem como. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso aqui. Entende? Então, o lugar mais propício para que esse discipulado, esse pastoreio, essa paternidade, esse cuidado, esse apacentar aconteça é na casa. Então você pregou o evangelho para alguém. Você batizou essa pessoa, para você o pai ou a mãe espiritual dessa pessoa. Essa pessoa é seu filho na fé ou sua filha na fé. Agora você tem que ensinar essa pessoa a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. É o que está escrito em Mateus 28, do 18 ao 20. O primeiro texto que a gente leu. Agora, aonde que você vai levar essa pessoa para você ensinar ela? Na tua casa, pô. Leva ela na tua casa. A casa é o lugar mais propício para isso. Porque é familiar. Ali você consegue partir o pão, serve um chazinho com bolacha.
Depois no final dá para orar, você escuta. Aqui é biscoito, né? Biscoito. A Aqui bolacha não, ninguém todos os Ah, lugares, todos os lugares. Bolacha é- Bolacha, pá. Lá em São Paulo bolacha é biscoito. Eles fazem com a bolacha. Vou Então, pegar o pacotinho e nós vamos ver que é biscoito. tá, Biscoito, né? gente? Entende? Agora, gente, olha que coisa preciosa. Gente, a gente precisa entender a diferença entre pastorear e pregar. Os dois começam com P e terminam com R, mas são totalmente diferentes uma coisa da outra. Pastorear é uma coisa, pregar é outra coisa, totalmente diferente. pastorear é cuidar. Exato. Pregar é o que acontece do púlpito no domingo. Só que do púlpito no domingo é impossível eu pastorear 30 pessoas. Não tem como. Ninguém pastoreia 30 pessoas. Eu posso pregar para 30 pessoas. Eu posso pregar para 50, 100, 500, 1000, 10 mil. Mas pastorear isso aí não dá. Não tem como. Porque pastorear é tete a tete. Pastorear é vínculo, é relacionamento, é próximo, é paternidade, é supervisão, é confissão, é andar junto, é transparência, é luz, é confissão, é vínculo, não é reunião, não é pregação. Pastorear não é pregação. E olha só o erro que acontece se eu tento pastorear do púlpito. Então é mais ou menos isso aqui, ó. Eu tenho 30 garrafas PET de 2 litros com a tampa aberta na minha frente aqui, ó. E eu tô aqui no púlpito, com um esguicho, uma mangueira, tentando encher essas 30 garrafas PET de 2 litros na minha frente aqui do púlpito. Eu vou conseguir encher? Não. Bota no modo chuveirinho. O máximo que eu vou conseguir é jogar umas gotas em cima. Mas encher essa garrafa de 2 litros eu não vou. Agora, pastorear na casa com 3 discípulos que eu ganhei, que eu batizei e eu estou ensinando de quinta-feira à noite em casa, são 3 garrafas PET que eu tenho na minha frente. Eu pego a mangueira, ponho aqui, ó, pum, encho até a boca. Pego a outra, pum, encho até a boca. Pum, encho até a boca. Isso é pastorear. Do púlpito você não consegue fazer isso. Pastorear é uma coisa, pregar é outra coisa. Isso daqui é pastorear, é um conjunto. Ou discipular, apacentar, o que você quiser chamar esse treco. Mas desde que você faça. Do púlpito não dá. Por isso que o lugar mais propício para isso acontecer, ó, você batizar e você começar a ensinar essa pessoa a exercer essa paternidade, esse vínculo, esse amor, esse carinho, esse contato, esse cuidado através de um relacionamento, é a casa, é o lugar mais propício. Do púlpito não dá para fazer isso. Do púlpito é importante o presbitério dar uma palavra pastoral geral para a congregação. Junto com isso, tem que usar a ferramenta do discipulado nas casas. Agora, por exemplo, lá em Agudos, nós somos em 70 discípulos. Eu não consigo pastorear esses 70. Não dá, não tem como. Eu consigo pregar para os 70. Para pastorear não dá, não tem como. Eles não vão ser pastoreados nunca. Eles vão só receber sermão todo domingo. Dar um sermão todo domingo para eles eu consigo, mas pastorear, formar o caráter de Cristo na vida deles não dá. Olha só. A ação principal na formação do caráter dos discípulos não é o púlpito. É o discipulado. A ação principal na formação do caráter dos discípulos, até que eles sejam parecidos com Jesus, não é do púlpito, não é o púlpito. A ação principal. A ação principal é o discipulado. É isso aqui, ó. Aí sim os discípulos vão ficar parecidos com Jesus. Mas se eu só fico pregando todo domingo e não tem essa formação de vidas, eles vão ficar 10 anos mentindo, falando palavrão, dirigindo sem carta, baixando música pirata da internet, com dívida, não paga as contas, bate na esposa, enche a cara. Não dando os frutos do Espírito. Aí eles vão ficar ali 10 anos. Tesourinha de fogo. Vão ficar 10 anos aí, sentados, escutando o sermão.
E aí, a hora que você começa a discipular, a hora que você chama para perto, a hora que você vai pastorear, você toca na vida, aí a gente vê quem é discípulo de verdade. Que se for bode, Na hora que for confrontado, vai rapar fora. entendeu? Por isso que Jesus mandou fazer discípulo, ele não mandou fazer evangelho. Jesus mandou fazer evangelho. Jesus mandou fazer discípulo. Então, gente, essa é a diferença entre pregar e pastorear. É completamente diferente uma coisa da outra. Por exemplo, vamos supor que eu estou pregando de domingo lá na congregação. Domingo agora à noite. Estou pregando lá. Vamos supor que eu vou pregar sobre trabalho e eu quero ensinar os homens que eles têm que ser o provedor da casa porque eles são os macho alfa. Então eles são provedores, têm que trabalhar. Aí, acontece que tem um sentado na minha frente lá, tem 50 discípulos sentados lá. Eu estou pregando de domingo. Tem um lá que trabalha de manhã, à tarde e à noite, não se dá bem com a esposa e usa o emprego para escapar da esposa que é cri-cri. Então ele trabalha de manhã, à tarde e à noite, exaustivamente, dia sábado e domingo também. Ele usa o trabalho como escape da esposa. E está lá sentado me ouvindo, pregando sobre trabalho, que o homem tem que ser trabalhador, criar raiz no trabalho, não ficar pulando de galho em galho, etc. Tá. Só que tem um outro que está sentado ali no meio, que é preguiçosão, que não manda currículo, que não dá. E aí eu estou lá pregando que o homem tem que ser trabalhador, que a Bíblia fala em Efésios para a gente trabalhar com as próprias mãos, com honestidade, para ter o que a suprir as nossas necessidades, a necessidade dos outros e tal. O homem tem que criar raiz, ele que é o provedor, ele que é o macho alfa, ele que tem que trazer o sustento da casa. O preguiçoso eu estou ajudando. Mas esse daqui que usa o emprego para fugir da esposa, eu não estou ajudando ele. Isso é o que acontece. Pregação sem pastoreio. Porque quando ele for pastoreado, ele vai ser confrontado. Aí ele tem que achar o equilíbrio. Exato. Porque aí o que acontece? Eu estou pregando aqui, ó, sobre trabalho, o homem tem que ser trabalhador e tal. Ele eu estou ajudando. Aí o discipulador dele que está aqui conhece o Natan e sabe que ele é meio preguiçosão. Aí o discipulador vai falar assim, tá vendo, Natan, essa palavra é para você. Aí o discipulador dele, que está do lado ali, ó, vai falar assim, Marcelo, essa palavra não é para você. Você esquece tudo que o Márcio está pregando, essa palavra não é para você. Isso é discipulado. Discipulado é uma palavra personalizada para aquela pessoa. É uma aplicação personalizada do princípio. Paulo ensina muito isso em Timóteo. Na primeira epístola para Timóteo tem 6 capítulos. Dá uma lida nos 6 capítulos de 1 Timóteo, você vai ver Paulo ensinando Timóteo a pastorear. Porque ele fala assim, ó, Timóteo, pega todas as viúvas da igreja de Éfeso. Todas as viúvas. As maiores de 60 anos, que são zelosas de boas obras e não tem ninguém para sustentar, elas têm que entrar na lista da igreja, porque a igreja tem que sustentar essas viúvas. Fala para elas não casar. Tem mais de 60 anos, são dignas de boa obra, ela vai entrar na lista porque elas têm que ser sustentadas, porque elas estão precisando, não tem familiar para sustentar. E dá uma palavra para elas não casar. Elas estão livres porque são viúvas, mas fala para elas não casar. Agora, as viúvas mais novas, fala para elas trabalhar e casar para elas não andar abrasada de casa em casa fazendo bagunça. Sabe o que é isso? Discipulado. Ele pegou todas as viúvas, mas para um tipo ele deu uma palavra personalizada. Para outro tipo ele deu outra palavra. Todas que são viúvas. Isso é discipulado. Do púlpito eu não consigo fazer isso, porque eu não conheço a vida de vocês. Eu só dou o princípio geral, mas a aplicação do princípio personalizado para cada um tem o seu discipulador para fazer isso, para aplicar isso aí. Do púlpito não dá. Entende a diferença do discipulado? Senão, a igreja sempre vai ser aquele bando de povo cheio dos defeitos, faz 10 anos que está lá sentado e não muda nunca, não transforma, não batiza ninguém, não faz discípulo e fica lá 10 anos escutando o sermão. Não muda nunca. Tem que ser essa crente. E aí, muitas vezes,
O pastor tá lá, não tem como ele pastorear, ele às vezes é negligente, ele manda recado do culto ou fala abertamente, expõe o irmão sem necessidade nenhuma e causa um transtorno muito grande. Eu já vi isso acontecer, em Augusto mesmo, eu já vi isso acontecer, já presenciei muitas situações. Em casos assim que acaba perdendo um discípulo, porque ele fica chateado, sai da congregação, para de congregar, se afasta do corpo da igreja, deixando, porque isso deixa o corpo da igreja doente, né? Aí daqui a pouco ele está chateado, a pessoa não sabe por que está chateado, a pessoa fica o quê? Se fecha. E aí, muitas vezes, estou falando por que eu já vi isso acontecer, o pastor da igreja, ele escolhe os assuntos que ele vai falar. Então, se uma família, de repente, eu vi isso acontecer, estou falando por mal que eu vi. Se uma família, ela tem mais tempo na igreja, tem uma aquisição financeira diferente, passa por um problema terrível, assim, de pecado mesmo. Mas o pastor não expõe, ele escolhe um que talvez a mente dele é menos, entendeu? Para expor aquilo, para servir de exemplo para Os outros. Exatamente, está com medo. Olha o cabresto, olha, né? Misericórdia. Misericórdia mesmo. Gente, agora olha só que coisa preciosa. Vamos abrir em Atos capítulo 20. Para a gente reafirmar um pouco mais esse princípio. Olha só. Atos capítulo 20, versículo 17. Atos capítulo 20, versículo 17. Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, aí no versículo 17, certo? De Mileto mandou a Éfeso chamar quem? Os presbíteros da igreja. E aqui Paulo fala para ele os três âmbitos. Paulo fala para esses presbíteros os três âmbitos que eles tinham que trabalhar para a formação do caráter desses discípulos que estavam debaixo da supervisão deles. Olha só no versículo 20. No versículo 20, Paulo fala para os presbíteros ali de dois âmbitos que eles tinham que trabalhar. E depois no versículo 31, ele vai falar qual que é o terceiro âmbito. Então olha só, nós vamos ver aqui três âmbitos que nós precisamos trabalhar para a formação do caráter dos discípulos. Olha o versículo 20, Atos 20, 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente, primeiro âmbito. E também de casa em casa, segundo âmbito. Agora, olha o versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas versículo 31, gente. Atos 20, 31. Sua versão um pouquinho diferente, acho. Por Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso. Cada um. Noite e dia com lágrimas. É por isso que Cada a versão, É, a maioria Porque a gente está invertida, tá no começo, Ah, tá no final. tá. É, e é por isso que o pessoal tá assim. Por isso. Pra mim é ensinar cada um de vocês. Né? A cada um. Então olha só, olha os 3 âmbitos que Paulo está falando aí, ó. De casa em casa, Isso, ó. individualmente. Publicamente, de casa Em casa. em casa e a cada um. Esses são os 3 âmbitos que nós precisamos trabalhar para a formação do caráter dos discípulos, para a gente ser uma igreja saudável. E isso Paulo estava aconselhando os presbíteros da igreja, para que eles pudessem fazer esse trabalho com a igreja de Éfeso. Publicamente, púlpito, pregação. De casa em casa, com os seus discipuladores, e os discipuladores, e quando necessário, os presbíteros, o atendimento pessoal a cada um. Que é o aconselhamento, né? São 3 âmbitos que formam o todo para que o caráter dos discípulos sejam formados, para que a gente tenha uma igreja saudável. Entende? Não é só publicamente, só do púlpito, é uma parte do todo. Tem o de casa em casa, mas também não é só isso, tem o 1 a 1.
São 3 âmbitos que nós precisamos trabalhar para a formação do caráter dos discípulos. Aquilo que a gente estava comentando aqui fora, o conselho de Jetro. Moisés estava pastoreando, estava tentando pastorear uma congregação de quase 1 milhão de pessoas. E Jetro chegou para Moisés e falou assim, não é bom o que você está fazendo. É pesado demais isso aí para você. E você não vai conseguir atender o pessoal. Levanta chefes de grupos pequenos. E o que eles não conseguirem resolver, os problemas mais complicados, eles trazem para você. Isso é a figura da igreja, a figura de um presbitério trabalhando publicamente, de casa em casa e em cada um. Entendeu? Então, por exemplo, ó, lá em Agudos, nós somos... Será que vocês estão enxergando aí? Não. Agora, ó, lá em Agudos nós somos em 3 presbíteros. O Toninho, o Rafael Parpinelli e eu. Nós somos em 3 presbíteros. Só que esses 3 presbíteros não estão pastoreando toda a congregação, estão supervisionando toda a congregação. Mas eu tenho o meu grupo caseiro aqui, ó, de casa em casa. O que os 3 presbíteros fazem é um trabalho publicamente, como presbíteros. Mas só que cada um deles tem o seu grupo caseiro. Tem os discípulos que cada um ganhou e está discipulando, está pastoreando. Então, o que acontece aqui, ó, por exemplo, eu ganhei o Rafael Braz. Ele é do meu grupo caseiro, junto com o Carlinhos, junto com o Alessandro, e tem outros. Só que aí o Rafael Braz, ele está discipulando o Tiago. Está discipulando o Tiago, está discipulando o Adriano, está discipulando o Márcio Tosta. E o Tiago está discipulando o Jadson. E o Jadson está discipulando o Paulinho. E o Paulinho está discipulando o William. Aí o que acontece? Nós, como 3 presbíteros aqui, ó, nós supervisionamos o todo, publicamente. Nós temos um turno de cada um para cada um pregar no domingo. Cada um tem um dom diferente, uma graça diferente para nutrir a congregação do púlpito. E como presbíteros, nós supervisionamos tudo isso daqui, ó, para ver se não entra heresia. A sã doutrina é velada por nós. Se tem algum discípulo que precisa entrar em disciplina, quem coloca em disciplina é o presbitério. Aqui, ó, tem um princípio de pluralidade. São 3. Não está concentrado só no Toninho. E aí, o Toninho tem lá, está cuidando do Josuel. O Rafael Parpinelli está cuidando lá do... Puxa, fugiu o nome deles lá. Está cuidando da Suzana. A Suzana está cuidando da Samara. E eles têm o trabalho de casa em casa, cada um tem o trabalho de casa em casa. Por exemplo, eu trabalho de casa em casa com os meus discípulos aqui, ó. Meus. Só que eu trabalho de 1 a 1 com eles também, quando é necessário. O Rafael Braz trabalha de casa em casa com os dele aqui, ó. E 1 a 1 quando é necessário. Então, ó, publicamente, de casa em casa e a cada um. Mas não tem como a gente pastorear tudo isso daqui. Tudo isso aqui vai dar 70 discípulos. Não tem como a gente pastorear tudo isso. Cada um tem o seu discipulador. É o publicamente, de casa em casa e a cada um. Consigo me explicar? Amém. Maravilha. Gente, a gente precisa entrar num outro ponto importante aqui. Olha só. Lembra que Jesus falou que tem que ensinar a guardar todas as coisas que eu vos ordenei? Jesus disse para ensinar a guardar todas as coisas que eu vos ordenei. Olha só. O que são todas as coisas que eu vos ordenei? É a Bíblia inteira? Nós precisamos ter revelação e entendimento para a gente diferenciar o útil do agradável. Porque olha só, se a responsabilidade do discipulador aqui, ó,
é ensinar a guardar a Bíblia inteira, ele não tem anos suficiente aqui na Terra para ensinar o discípulo a Bíblia inteira. Olha o tamanho da Bíblia. Quem aqui de nós tem anos suficiente aqui na Terra para ensinar tudo isso daqui? A Bíblia é uma enciclopédia gigantesca e infinita. Então nós precisamos ter revelação do que são todas as coisas que Jesus mandou ensinar. Jesus não mandou fazer discípulos? Como que faz o discípulo? Batizando e ensinando. Batizando e ensinando. Ensinando o quê? Aguardar A guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Quais são todas as coisas que Jesus ordenou? É a Bíblia inteira? Não. Não é a Bíblia inteira. O discipulador, por exemplo, o Natan saiu daqui amanhã, chegou, pregou o evangelho para alguém lá, a pessoa recebeu a palavra e foi lá e batizou. Agora o Natan vai começar a discipular essa pessoa na casa dele, toda terça-noite. A responsabilidade do Natan não é ensinar a Bíblia inteira para esse novo discípulo. Nós precisamos entender a diferença do útil e do indispensável. Por exemplo, é útil eu conhecer quantos reis teve Israel? É útil. É útil eu saber os juízos de Deus contra a Babilônia? É útil. É útil eu saber qual é o voto do nazireu, que não pode passar navalha na barba e no cabelo? É útil, mas não é indispensável. O indispensável, basicamente, está no Novo Testamento. No que Jesus e os apóstolos ensinaram. Ali está o indispensável. Você imagina, se eu fico aqui 1 hora pregando para você sobre o voto do nazireu, eu vou ajudar em alguma coisa? Eu vou ajudar o marido a amar melhor a esposa? Eu vou ajudar a esposa a se sujeitar ao marido? Eu vou ajudar você a viver em santidade? A escutar a voz de Deus? A fazer discípulos? A ter caráter? Eu vou ajudar em alguma coisa? A criar seus filhos? Eu vou ajudar você? Não vou. Ficar 1 hora pregando o voto do nazireu, ficar 1 hora pregando se Adão tinha umbigo, não dá, gente, eu não tenho esse tempo para perder. Imagina se eu fico aqui 1 hora discutindo o Armínio e o Calvino. Misericórdia. Gente, eu não tenho esse tempo para perder. Não tenho esse tempo. Márcio, eu acho interessante a gente abordar uma questão que foi da última vez que a gente conversou lá em casa e eu te perguntei, né? Até que ponto o discipulador interfere na sua vida pessoal? Né? Lembra que a gente conversou sobre isso? E eu acho muito interessante porque eu tenho certeza que é uma dúvida que as pessoas têm. Sim. Porque assim, você fala assim, é uma pessoa de intimidade, mas nós somos seres individuais, nós temos a nossa família, nós viemos de criações diferentes, nós somos irmãos, temos a mesma fé. Ponto. Agora, até que ponto isso? Porque você até citou uns exemplos no começo, aí eu acho que é interessante você abordar esse assunto. Sim. Porque a gente tem um modelo, às vezes, alguns conhecem o modelo de algumas igrejas que adotam esse modelo de discipulado, né? E vai se líder de metendo na célula, e ele tem os seus discípulos na célula, né? Usando o exemplo. Aí o cara que é discipulado ali, o discípulo, ele vai, vou usar um exemplo bem... Vou comprar uma camisa. Eu compro a amarela ou eu compro a branca? Deixa eu ligar pro meu discipulador aqui. E aí, qual que eu compro? Amarela ou a branca? Né? Então, assim, esse tipo de dependência, que também, né, é em relação a isso que a gente precisa... É doentio. Então, até onde o discipulador entra na vida do discípulo? O discipulador tem que ensinar a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Quais são todas as coisas que Jesus ordenou? Não é a Bíblia inteira. Uma delas, amar a Deus acima de todas as coisas e o seu irmão como a ti mesmo. Agora, vamos definir então quais são todas as coisas que Jesus ordenou? Vamos. Precisamos diferenciar entre o útil e o indispensável. Então pega tudo aquilo que é útil e deixa no cantinho aqui. Se quiser jogar fora, também pode. Deixa no cantinho ali. Armínio, Calvino... Se Adão tinha umbigo, voto do nazireu, quantos reis teve Israel, aquele negócio todo, deixa ali no cantinho. Usa saia, não usa saia. Deixa ali no cantinho.
Vamos pegar o que é indispensável, que é o que o discipulador precisa ensinar, e é nisso que o discipulador entra na vida do discípulo. Quais são as coisas indispensáveis que o discípulo precisa aprender? Está no Novo Testamento, Mateus até Apocalipse. Pronto. É isso aqui. É um corpo finito de ensinamentos, que tem começo, meio e fim. Contém verdades revestidas de um caráter fundamental, que é suficiente para pegar um discípulo novo na fé e levá-lo à sua maturidade. Pronto. É isso que o discipulador precisa ensinar. A guardar as coisas que Jesus ordenou. Aonde está isso? No Novo Testamento. Basicamente, a grosso modo falando, está no Novo Testamento. Só que o que acontece no meio da igreja? O improviso é o mais frequente. A gente não tem revelação do que ensinar, então o que eu faço? Pego um versículo do Velho Testamento, faço uma combinação com um versículo do Novo Testamento, só para ter um efeito de uma boa reunião. Com isso, o que eu faço? Um entretenimento com a igreja durante anos, anos e anos, sem ensinar eles aquilo que indispensavelmente eles precisam aprender. O improviso é o mais frequente, só para ter o efeito de uma boa reunião. A gente não tem um programa definido, que tem começo, meio e fim. A gente não tem revelação de quais são todas as coisas que Jesus ordenou. A gente acha que é a Bíblia inteira. Então a gente fica fazendo combinação do versículo do Novo com o Velho Testamento, só para ter o efeito de uma boa reunião. E não está levando o discípulo à sua maturidade, porque não tem uma verdade revestida de um caráter fundamental. Então nós precisamos definir quais são todas as coisas que Jesus ordenou. É um corpo finito de ensinamentos, não é infinito. Tem começo, meio e fim. Que basicamente está no Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. Está ali. Aquilo ali é o indispensável, que você precisa ensinar para os discípulos. Tá, mas Márcio, quando eu estou lendo, por exemplo, as epístolas, Paulo começa um assunto, daqui a pouco ele embola outro assunto, que eu nem percebi a hora que ele mudou. Aí daqui a pouco ele entra num terceiro assunto, daqui a pouco ele volta lá no primeiro, depois fala do terceiro de novo e entra no quinto. É assim. Paulo ele não organizou, vamos falar de princípio de autoridade e submissão. Aí ele fala tudo e esgota o assunto. Agora vamos entrar na criação de filhos que tem que dar varada e tal. Não, ele esgota o assunto. Agora vamos falar da função do cônjuge, função do marido e função da esposa. E vai até o fim e esgota o assunto. Ele não fez isso. Paulo foi escrevendo, embolando um assunto atrás do outro. Pá, 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 pá. E aí está lá as epístolas. Aí a gente lê e fica meio perdido. E aí o que a gente faz? A gente não sabe quais são todas as coisas que o Natan tem que ensinar para o discípulo dele. Então o que ele faz? Ele fica fazendo uma combinação de um versículo do Novo e do Velho Testamento, para ter o efeito de uma boa reunião. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer um barulho. Eu tenho que ocupar os 5 sentidos desse discípulo, para mostrar que eu sei alguma coisa. E aí o que faz? Começa a entrar aquele monte de baboseira na internet. Por quê? Porque não tem revelação de quais são todas as coisas que Jesus ordenou. A gente não tem um programa de ensinamentos, uma grade curricular que tem começo, meio e fim. Agora, aí cabe aquele puxão de orelha que Jesus disse, né? Os filhos das trevas são mais habilidosos que os filhos do reino. Por quê? Vai numa faculdade, por exemplo. Entra numa faculdade de engenharia. No primeiro ano que você entra, eles têm uma grade curricular com começo, meio e fim. Tem laboratório, tem prova, tem teoria, tem prática, tem estágio. Tem tudo isso ali. Em 5 anos você está pronto para o mercado de trabalho. E nós não temos isso na igreja. O improviso é o mais frequente. Vou improvisar, fazer uma combinação aqui para ter o efeito de uma boa reunião. Por quê? Porque a gente não tem revelação de quais são todas as coisas que Jesus ordenou. Não é a Bíblia inteira, não é infinito. Teu trabalho como discipulador não é ensinar a Bíblia inteira para esses discípulos que estão na sua casa. É ensinar as coisas que Jesus ordenou. Aonde está isso? Novo Testamento, de Mateus ao Apocalipse. Mas Márcio, está tudo embolado, um tema atrás do outro ali. Pois é. Mas e agora? Como você vai nos ajudar? Irmãos, os irmãos lá de Porto Alegre, eles se deram o trabalho de pegar todo o Novo Testamento e organizar em alguns livretos. Organizar por assuntos. Assuntos cujo conteúdo são verdades revestidas de um caráter fundamental, que é suficiente para pegar um discípulo novo convertido e levá-lo à sua maturidade na fé. Facilita muito o trabalho dos líderes de grupo caseiro. E ali, o que eles fizeram? Eles montaram pelo menos 4 livretos.
Você não tem uma edificação aí não, né? Não trouxe. Tá. Pelo menos, irmãos, 4 livretos. Um deles é esse daqui, Fundamentação. Nesse Fundamentação, o que eles fizeram? Eles pegaram alguns temas do Novo Testamento, que são indispensáveis, e organizaram aqui, só isso que eles fizeram. É o Novo Testamento organizado por tema. Não é um livro. Não é um material. É o Novo Testamento organizado por tema. Então, por exemplo, o que eles fizeram aqui? Ó? Eles pegaram lá, propósito eterno de Deus. Será que é indispensável para um discípulo saber qual é o propósito eterno de Deus? Sim ou não? Sim. Lógico que é. Isso está no Novo Testamento. Está aqui organizado, aqui, ó, da página 9 a 17. Pronto. Com todos os versículos aqui, com exemplos até do Velho Testamento, para enriquecer o ensino. Depois, a vida em Cristo. A obra de Jesus, quem é Jesus, pecado e perdão. Tudo isso é coisa indispensável. O Evangelho do Reino, senhorio de Cristo. A porta, caminho e alvo. Fundamentos da fé de Hebreus 6, que são 6 fundamentos da fé, lembra? Comunhão com Deus. Como é que ensina o discípulo a ter comunhão com Deus? Aqui, ó, tem passos práticos para ensinar ele a ter comunhão com Deus, na prática. Coisas indispensáveis que ele precisa aprender. A vida da igreja, serviço dos santos, fazer discípulos, a vida em comunidade, princípio de autoridade e submissão. Está tudo aqui. Ó. Posso te dar um livro? Pessoal? Sim, por favor. Tem quantos aqui? Acho que dá. Aí tem 10. Mas trouxe depois do seu aí, dessa capa? Não. Depois. Igual. Então tem 11. Aí dá um pro casal e quem não vai em casal, um comigo. Deixa de Alexandre aqui, ó. Alexandre. Aí tem algumas verdades revestidas de um caráter fundamental. Isso é indispensável para que o discípulo aprenda. Então um discipulador, ou alguém, um futuro em potencial discipulador, precisa manejar bem isso daí. Porque isso daí não é um livro, isso é o Novo Testamento organizado por temas, com começo, meio e fim. Então isso daí você precisa manejar bem, para você poder ensinar o discípulo. Aí tem um outro livreto chamado Edificação, que ele fala da vida do casal, criação de filhos, administração de finanças. Aí tem um outro livreto que fala sobre cura da alma, de como curar a nossa alma com as feridas do passado. E um outro chamado Dons e Ministérios, para você descobrir qual é o seu dom, o seu talento. Pronto! Está montado aqui, ó, quais são todas as coisas que Jesus ordenou do Novo Testamento. Essas verdades indispensáveis. Pronto! É nisso que você vai entrar na vida do discípulo. Aí facilitou o trabalho de todo mundo. Agora, você precisa manejar bem isso daí. Você precisa ler, entender o que ele está falando, como que eu vou aplicar isso, e ler, grifa, lê de novo, lê 2 vezes, lê 3 vezes, rabisca, faz anotação, lê, compara os versículos, vai lá na sua Bíblia, lê, volta nesse livreto, vê de novo. Isso aí você precisa manejar bem. Isso daí é suficiente. Entende? Você não precisa ensinar a Bíblia inteira. Você não precisa ficar... Manejando bem o Novo Testamento. Manejando bem o Novo Testamento. Acontece que o Novo Testamento, os apóstolos, eles não organizaram por tema. Agora vamos falar sobre isso. Pronto, esgotamos o assunto. Agora a gente vai falar sobre esse assunto. Pronto, esgotamos. Agora vamos falar desse. Eles não fizeram isso. Eles foram embolando um assunto atrás do outro. Aí você vai ler, você fica até meio perdido. Então os irmãos de Porto Alegre se deram um trabalho de pegar todo o Novo Testamento, organizar por tema. Só isso que eles fizeram aí. Só isso que eles fizeram aí. Então isso aí facilita o trabalho do discipulador. Então o que a gente montou lá? Vamos chamar de kit. A gente montou lá em Agudos, por exemplo, um kit. Para o discipulador ter uma visão panorâmica do que ele tem que ensinar. Porque Jesus não mandou fazer discípulo? Como que faz um discípulo? Pregando o evangelho, E ensinando. Ensinando o quê?
Todas as coisas que Jesus ordenou. Quais são todas as coisas que Jesus ordenou? É a Bíblia inteira? Não. Basicamente está no Novo Testamento. Agora, o que está no Novo Testamento? Não está organizado por tema. Aí está organizado por tema. É só para facilitar a tua vida. Só isso. Só que não é só esse, entende? Nós, lá em Luz, fizemos um kit de 4 livretos. O Fundamentação, o Edificação, Cura da Alma e Dons e Ministérios. A gente montou esse kit. Pronto, está ali o Novo Testamento organizado por tema, com começo, meio e fim. Pronto. É isso que você vai entrar na vida do discípulo. É nisso daí. Ensinando o que Jesus ordenou. Que é o que Jesus e os apóstolos que registraram no Novo Testamento. Pronto. Facilitou a vida de todo mundo. Amém. Então, Agora, isso daí você precisa manejar bem. Nossa, só uma dúvida.